Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje é domingo, dia 23 de agosto, quarto domingo do mês de agosto, e mais uma vez nós vamos exaltar, bendizer, adorar o nosso Deus e meditar na palavra dele, certo? Então, deixa eu dar alguns avisos e logo depois nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Espero que você esteja separando todo domingo um tempinho para adorar ao nosso Deus, ou indo à igreja domingo à noite, nós estamos abrindo, ou na sua casa, no culto familiar. Não deixe, em momento algum, na quarta-feira também, de separar o seu tempo para orar, cantar louvores e meditar na palavra do nosso Deus, tá bom? Se você é do grupo de risco, continue a se cuidar, continue a se proteger, use a máscara quando você for na rua, faça sempre uso do álcool em gel para limpar suas mãos. Quando você for na igreja também, lembre-se, você precisa se proteger e ainda que talvez você não tenha medo, digamos assim, de ser contaminado, você precisa se proteger para que você não passe esse vírus para ninguém. Então, a proteção ela é tanto para a nossa vida quanto para aqueles que estão à nossa volta. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado, tá bom? Enquanto não tivermos essa vacina, enquanto o número de contaminados não diminuir, nós precisamos ter bom senso, né? Cuidado e nos proteger. Então é isso. Não esqueça dos missionários, não esqueça do abrigo, não esqueça das suas contribuições e não esqueçam dos enfermos. Ore principalmente pelos enfermos e pelos nossos idosos, certo? E os aniversariantes dessa semana. Dia 25 nós temos aniversário da nossa irmã Neuza, da diaconisa Neuza, e da nossa irmã Tânia. Então, dia 25, terça-feira, mande uma mensagem, ligue para a dona Neuza e para a nossa irmã Tânia. E na sexta-feira, dia 28, é aniversário do presbítero Ananias. Então, também não esqueça de mandar uma mensagem ou de ligar para o presbítero Ananias, mandando os parabéns para ele, certo? E como eu tenho dito também, se você precisar, meu irmão, minha irmã, de algum remédio, de algum alimento, de algum socorro, nos procure para que nós possamos nos socorrer, nos ajudar, porque é uma função da igreja, é uma função nossa essa, tá bom? Vamos lá? O texto que eu separei hoje, você já deve ter lido ele aí no começo do seu culto, ele é bem curtinho e eu pretendo também ser breve. Mateus 19, do 23 ao 26. Nós vamos ler do 23 ao 26, mas eu quero meditar só no 26 hoje. E eu queria falar sobre o impossível. O impossível para quem? Certo? Então eu queria falar do impossível nessa noite. O texto diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Vamos ler de novo o 26, diz assim, que é nele que eu quero meditar. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. As falas de Jesus que nós acabamos de ler, elas estão em sequência da meditação que nós fizemos semana passada. O jovem rico chega até Jesus, lhe faz algumas perguntas de como ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Jesus lhe responde com outras perguntas, revelando que aquele jovem rico amava o seu dinheiro mais do que a vida eterna, que ele não estava preparado para abrir mão da segurança, da confiança, do amor que ele tinha ao dinheiro para seguir a Jesus. Então, logo depois que esse jovem vai embora, entristecido, chateado, porque Jesus lhe mandou vender tudo que tinha e dar aos pobres, Jesus se vira aos seus discípulos e profere essas palavras que nós estamos aqui agora meditando. Jesus pega o exemplo daquele jovem e mostra para os seus discípulos
o quão difícil, eu falei isso semana passada, era para um ser humano alcançar a grandeza, a maravilha, o poder, a beleza, a preciosidade do Evangelho. Lembremos também que há poucas semanas atrás nós meditamos na parábola do tesouro, né? Que assim que uma pessoa achava aquele tesouro escondido, ele ia, vendia tudo que tinha para comprar aquele tesouro ou aquela pérola maravilhosa, mostrando que o Evangelho vale, merece tudo que temos, por isso devemos entregar tudo que temos em amor ao Evangelho e a Jesus Cristo, porque é Ele que completa a nossa vida. Então esse é o contexto em que nós estamos nessa passagem. E a primeira coisa que eu queria perceber, destacar, meditar nessa noite é acerca dos impossíveis para os homens. Você percebe que fica muito claro nesse texto que há algo que é impossível aos homens. No versículo 26, que a gente leu 2 vezes, Jesus, fitando os olhos nos discípulos, disse-lhes: isto é impossível. Isto que antes, no versículo anterior, os discípulos viraram e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Então a pergunta é: quem pode alcançar a salvação? Quem pode conquistar a salvação? Quem pode obter a salvação? E aí, então, a pergunta é acerca da salvação. E aí Jesus diz: isto, a salvação, é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, a primeira coisa que eu quero meditar aqui é do impossível para os homens. Muitos não entendem esse texto e acham que Jesus está condenando os ricos, dizendo que um rico não tem possibilidade, não tem esperança e não tem condições de ser salvo. Mas, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é que a autoconfiança, o amor ao dinheiro, a falsa segurança que o dinheiro traz para o coração humano é prejudicial à salvação. É isso que Jesus está falando. Mas se engana, né? Aqueles que pensam que só os ricos têm dificuldade de alcançar a salvação. Se engana aqueles que pensam que só o dinheiro é um empecilho para alcançar a salvação. Muitas coisas podem trazer ao nosso coração uma falsa segurança. Não são só os ricos, e não é só o dinheiro que pode fazer com que eu e você nos sintamos autossuficientes. Um emprego pode fazer isso, um cargo público pode fazer isso, um casamento pode fazer isso, talvez uma família abençoada pode fazer isso. Sem que percebamos, algumas coisas podem começar a entrar no nosso coração e fazer com que nós nos tornemos pessoas que nos julgamos autossuficientes, independentes de Deus. Então se engana aqueles que pensam que só os ricos têm uma dificuldade de largar tudo para confiar em Deus. Pelo contrário, todo ser humano tem essa dificuldade. Isso é muito comum na sociedade que nós vivemos. É muito comum você evangelizar as pessoas, você falar de Deus para as pessoas e elas responderem que não precisam de Deus. Muito obrigado. Minha vida vai bem, muito obrigado. Não preciso de Deus para nada. Nós vivemos numa sociedade extremamente humanista. Claro que, em certo sentido, valorizar o homem é válido. A Bíblia mesmo valoriza o ser humano. Mas nós vivemos numa sociedade que tirou Deus do centro e colocou o homem no centro de todas as coisas. O homem é o maior ser, digamos assim, da sociedade em que nós vivemos. Vivemos numa sociedade extremamente egocêntrica, onde cada um busca os seus próprios interesses, satisfazer os seus prazeres, e se assim você conseguir, beleza, você é bem-sucedido. Você não precisa de Deus para isso. A nossa sociedade prega que nós somos donos da nossa vida, donos do nosso destino, sendo que isso é uma grande bobagem, isso é uma grande mentira.
E as pessoas vão descobrir, com o passar dos anos, lá na frente, depois de muita decepção, de muito machucado, de muito arrependimento, de muita falha, que não encontraram nem nela, nem nas coisas que estão à sua volta, satisfação plena, porque isso só podia ser encontrado em Deus, mas a nossa sociedade prega que nós não precisamos de Deus. Então, cuidado, não é só o rico, não é só o dinheiro, não é só a alta posição que nos faz acreditar que não confiamos em Deus, que não precisamos de Deus. Pequenas coisas podem ocupar o nosso coração, ocupar o lugar de Deus e nos fazer pensar que já estamos bem. Deus sempre repreendeu a autoconfiança em toda a Bíblia. Deus sempre repreendeu a falsa segurança que o ser humano busca a todo momento. Lá no Apocalipse, Deus diz assim para a igreja de Laodiceia: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O problema está na autoconfiança. Desde o Éden, isso tem acontecido. Desde o Éden, o que o ser humano busca a todo momento é ser independente de Deus, é ser soberano, é ser senhor da sua vida, é ser Deus do seu destino, sendo que a Bíblia deixa bem clara que isso é impossível aos homens. Então, seguindo aqui em Marcos, sobre essa mesma passagem, Jesus diz: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Ou seja, em Marcos fica um pouco mais claro, Marcos capítulo 1, versículo 24, que Jesus não estava falando apenas dos ricos ou daqueles que confiavam no dinheiro. Jesus estava falando de todo ser humano, que a salvação é impossível a todo ser humano, porque todo ser humano pensa que pode alcançar a salvação por seus próprios méritos, por seus próprios esforços, pelos seus próprios fazeres. E não é assim. O problema, então, não é ser rico ou pobre, homem ou mulher, branco ou negro, jovem ou idoso. O problema é acreditar que há em nós, ou que nós podemos comprar, adquirir, obter alguma coisa que vai nos dar a salvação. Esse é o problema, porque a salvação, ela é, repito, impossível aos homens. Essa verdade fica clara quando seus discípulos viram e dizem assim: ó Jesus, se é assim então, quem é que pode ser salvo? Quem é que pode? Aí Jesus poderia dizer: olha, é impossível aos ricos, só os pobres serão salvos. Jesus não fala isso. Jesus podia dizer: olha, é impossível aos ricos, só os que fazem parte da religião X vão ser salvos. Jesus não fala isso. Jesus podia dizer: olha, é impossível aos ricos, mas só aqueles que dão dinheiro na igreja vão ser salvos. Jesus não fala isso. Jesus diz: é impossível aos homens. Isto é impossível aos homens. Então, Jesus deixa muito claro que aos homens, de uma forma geral, a salvação é impossível, porque nenhum de nós pode pagar o preço de sangue que foi pago na cruz. Já dizia o profeta Jonas, capítulo 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. Essa afirmação de Jesus e essa declaração do profeta Jonas deixa todo ser humano numa situação constrangedora. Nós não temos como nos salvar. Essa declaração também deixa todas as religiões numa situação de impotência, porque elas não podem salvar. Então, fica claro aqui nas palavras de Jesus que nem a teologia da prosperidade, que prega que quanto mais rico, mais abençoado você é, pode salvar, nem a teologia do oprimido, que prega que pelo fato de você ser pobre, você será salvo, também está errada. A única teologia que pode salvar um pecador é a teologia da cruz, é a teologia da cruz de Jesus Cristo. É nela que nós devemos confiar, é ela que pode nos dar vida, porque aos homens isso é impossível. Então, agora que a gente já falou daquilo que é impossível aos homens, vamos para a nossa segunda e última meditação de hoje, que é o possível para Deus.
certo? Se por um lado, para os homens, é impossível, por seus méritos, por suas obras, pelos seus próprios feitos, é impossível alcançar a salvação, resultando em impotência e condenação, porque nós somos impotentes e se depender apenas de nós, nós seremos condenados. Se isso é uma verdade para o homem, para Deus, isso é completamente oposto. Para o nosso Pai, para o Senhor, para o nosso Salvador, para o nosso Criador, para o nosso sustentador, tudo é possível. É isso que Jesus diz no verso 26. A salvação, eu já falei isso várias vezes, ela procede unicamente da soberana graça de Deus e do sacrifício da obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Ninguém no mundo, no céu, na terra, sobre a terra, é possível, a ninguém é possível arrogar para si o poder de salvar alguém, porque a salvação pertence, como diz Jonas 2,9, ao Senhor, e ele concede pela sua graça infinita aos miseráveis pecadores. Então a nós, eu, você, compete apenas anunciar, pregar essa gloriosa salvação, mas ao Espírito Santo convém aplicar no coração dos pecadores. Graças a Deus, há uma saída. Graças a Deus, a sua infinita misericórdia se estende ao pior dos pecadores. Rico, pobre, homem, mulher, não importa. Lembremos, a graça de Deus alcançou o apóstolo Paulo, que antes, Saulo, perseguia a igreja e concordava inclusive com a morte de Estevão. Então, queridos, é da graça que nós precisamos, é da misericórdia que nós precisamos, é do favor que nós precisamos, é do amor de Deus revelado na cruz de Cristo que nós precisamos. Então, o Espírito Santo pode, e só Ele pode, pegar o homem mais rico e convencer que ele precisa de um tesouro nos céus. Pegar o homem mais rico e mostrar para ele que tudo aquilo que ele tem não serve de nada para a salvação. Assim como o Espírito Santo também pode pegar o mais pobre dos homens e mostrar que ele pode confiar em Deus plenamente, que Deus será o seu sustentador. Isso é importante de saber e de entender porque, assim como é possível um rico não encontrar alegria, paz, gozo, não encontrar plenitude nas suas riquezas, é possível também que um pobre não encontre também satisfação na vida que vive e viva murmurando, viva revoltado com Deus, viva reclamando com Deus. Então não importa a condição social, importa abrir mão de tudo e confiar que Deus é o tudo que nós precisamos, certo? Então, aquele que larga a mão de todas as coisas, aquele que larga a mão de tudo aquilo que entulha o seu coração, aquele que larga a mão de amar qualquer coisa acima de Deus, vai descobrir que tem poder para vencer o impossível, certo? Porque para Deus não há impossíveis. Então eu já estou caminhando para o final e eu queria aqui fazer uma breve meditação acerca dos dias em que nós temos vivido. Nós temos vivido dias difíceis, dias impossíveis, digamos assim, aonde a cada dia que passa nós nos deparamos com situações tão difíceis que julgamos ser impossíveis. Dias complicados, dias aonde talvez nós não gostaríamos de ter passado e vivido. Mas tenhamos cuidado para que esses dias difíceis que nós temos vivido, para que esses dias complicados que nós temos enfrentado, não façam com que eu e você comecemos a supor que esses dias são impossíveis para Deus. Talvez o momento em que nós estamos vivendo, sim, seja bem difícil para mim e para você enfrentá-los.
mas o momento em que nós estamos vivendo jamais será impossível para Deus, jamais. Pensar que Deus perdeu o controle ou que nem mesmo Deus pode resolver o problema em que nós estamos passando é um pensamento incrédulo, é um pensamento maligno. E nós não podemos permitir que esse pensamento habite o nosso coração. Nós devemos sempre lembrar que não importa o momento em que nós estamos passando, não importa a situação que estamos vivendo, não importa se os médicos nos desacreditaram, disseram que não há mais solução para determinado problema, não importa se alguém que nós amávamos muito nós perdemos, não importa se alguém em quem nós confiávamos nos traiu, não importa se perdemos um emprego, não importa, queridos, se o casamento está abalado, tudo isso que aos nossos olhos pode parecer impossível, para Deus sempre será e é possível. Deus sempre tem poder para curar, restaurar, consolar, avivar, despertar, abrir portas, fazer milagres, operar maravilhas, porque Deus pode todas as coisas. E talvez isso é muito comum na nossa vida. Nós estejamos pensando que determinada situação é impossível para Deus, porque nós estamos vivendo momentaneamente aquela situação. Isso faz com que a gente fique muito emotivo, com que a gente fique muito, digamos, preso àquelas circunstâncias. Mas cada um de nós pode fazer um retrospecto da nossa vida, refletir, pensar, meditar, tudo aquilo que nós já vivemos, tudo aquilo que nós já passamos, e todos nós teremos motivos para dizer: é verdade, em determinado momento da minha vida eu achei que eu estava vivendo um impossível e Deus veio e fez o possível acontecer. Em determinada situação da minha vida, eu já tinha perdido as esperanças, eu já tinha desacreditado de que algo daria certo, e Deus veio e fez dar certo. Então, eu não sei, sinceramente, meu irmão, minha irmã, eu sei que nós estamos vivendo em um período difícil, mas eu acredito que na sua vida você esteja passando por algo específico, porque nós somos pessoas específicas, pessoas únicas. Mas o que eu quero lhe dizer nessa noite é que, independente do impossível que você tem enfrentado, para Deus, ele não é impossível, ele é mais do que possível, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. A graça, não esqueça disso, é tudo que nós precisamos. A graça é tudo que nós precisamos, porque Cristo nos faz mais do que vencedores por meio do seu sangue na cruz do Calvário. Que nós jamais esqueçamos disso. Eu quero concluir dizendo que, sim, eu entendo e sei que os dias são difíceis, talvez impossíveis para mim e para você, mas jamais pense, jamais suponha, jamais permita que o seu coração acredite que para Deus há algo impossível de ser operado. Porque a minha Bíblia e a sua também diz que para Deus não há impossíveis. E operando Ele, quem impedirá? Ninguém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de bênção e de paz. E que o seu impossível, que o meu impossível, se torne possível no nome de Jesus. Não porque em nós há poder algum, mas porque o nosso Deus pode todas as coisas, no céu e na terra. Amém? Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, a começar pela igreja de Andorinhas, até que Jesus volte para nos buscar. Amém e amém.